Oiê! Time dando início a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu vejo muitas pessoas falar e por muito tempo foi uma dúvida minha, foi um questionamento que eu fiz, que é: como assim eu me alimento bem, eu treino e mesmo assim eu continuo engordando ou eu continuo ganhando peso? O que acontece? E aí eu acho válido de vir falar sobre isso, porque na grande maioria das vezes o que ocasiona isso são atitudes que muitas das vezes passam despercebidas por nós e parece algo inofensivo dentro do cotidiano, e é o que vem atrasando os resultados. Então o que acontece, né? Quando você está num processo de emagrecimento, ou até mesmo num processo de mudança de hábitos alimentares, e quer melhorar a performance, quer melhorar ali o estilo de vida, quer daqui a pouco dar uma emagrecida, a gente, muitas das vezes, as pessoas esquecem das beliscadas ao longo do dia. Então, por exemplo, né, eu trabalho e estudo de home office, aí eu almocei e eu chego lá por 2 horas, 3 horas mais ou menos, e eu vou lá e dou uma beliscadinha num amendoim. Depois, lá por umas 3h30, 4 horas, eu vou lá e belisco um chocolate. Aí depois, antes do meu café da tarde, antes do meu lanche da tarde, eu vou lá e belisco uma fruta. E aí eu tomo meu lanche da tarde, ali por volta de 4h30, 5 horas. Depois, até o horário da minha janta, eu belisco de novo. E essas beliscadas, né, ao longo do dia, somando tudo, tem um volume calórico, tem uma quantidade calórica significativa. Então, se for analisar no modo cru da situação, se tu busca melhorar ali a tua composição corporal, se tu busca o emagrecimento, se tu busca daqui a pouco, mesmo mudando os hábitos alimentares, que o emagrecimento pode acontecer, ter um resultado, mas tu belisca ao longo do dia, é normal que muitas das vezes tu tenha a sensação de que tu não tá fazendo certo. E essas beliscadas, na grande maioria das vezes, passam totalmente despercebidas. Então, o que acontece? Ah, não, mas eu como super saudável. Mas tu belisca? Às vezes eu como um amendoinzinho. Às vezes eu como uma bolacha. Às vezes eu como uma fruta. E somando isso, como eu falei anteriormente, dá um volume calórico alto que pode vir a estar te engordando. Então, para aí. Tomar uma aguinha. Então, o que acontece? É muito importante entender o porquê dessas beliscadas. Entender o que te leva a comer além da quantidade que tu tá acostumado a comer nas refeições. É porque tu sente fome? É porque tu tá ansioso? É porque tu tá ocioso? É porque tu tem vontade? Ou é porque a alimentação está desregulada? E é nesse ponto que eu quero entrar aqui. O que acontece? Pra que se tem uma alimentação que te traga saciedade, que te traga energia, que te traga disposição, essa alimentação ela precisa estar completa, ou seja, ela precisa conter todos os macronutrientes: carboidratos, proteínas, gorduras, fibras através dos vegetais, através das frutas. E na grande maioria das vezes, as pessoas comem ou mais de um e menos de outro, ou comem tudo embaralhado e, meu Deus do céu. Ah, mas então eu preciso seguir uma dieta para comer bem? Não, longe disso. E aí é isso que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo. O que acontece? Quando se pensa numa refeição completa, se pensa em uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura boa e fibras. Tá. E aí, como eu vou encaixar tudo isso na minha alimentação se eu não sigo dieta, eu não tenho um plano alimentar, eu não tenho dinheiro para nutricionista? Pensem comigo. Eu tenho lá no meu Instagram 3 séries de vídeos em que eu explico o que são cada macronutrientes. O que são as proteínas, o que são as gorduras e o que são os carboidratos. Bom, depois que tu sair desse vídeo, eu recomendo que tu pause esse vídeo aqui, vá lá no meu Instagram, assista esses 3 vídeos para poder dar continuidade e pegar a minha linha de raciocínio aqui. Se eu sei que dentro de uma alimentação completa, dentro de uma refeição completa, eu preciso ter esses 3 macronutrientes, bom, eu sei, por exemplo, que arroz é carboidrato. Eu sei, por exemplo, que frango é proteína. E eu sei, por exemplo, que o azeite de oliva é uma fonte de gordura. Bom, pensando em tudo isso, eu vou montar um prato em que contenha arroz,
o frango, uma salada com o azeite de oliva. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente quando eu converso com pessoas que têm esse costume de beliscar o tempo inteiro, elas me relatam falta de alguns macronutrientes, de alguma uma carência em algum desses. E por quê? Porque muitas das vezes no cotidiano as pessoas não param pra pensar se estão comendo proteína, se estão comendo carboidrato, se estão comendo fonte de gordura, simplesmente vão comendo e vão seguindo a vida. E é muito importante porque cada macronutriente tem uma função. Os carboidratos, por exemplo, ali o pão, o arroz, a batata, o macarrão, enfim, eles são fontes de energia pro nosso corpo, pro nosso organismo. Então, para te ter um bom treino, para te ter disposição para trabalhar, para te ter disposição para brincar com o filho, para brincar com o irmão e etc, para estar com as pessoas que tu ama, a proteína, ela é muito importante nos nossos tecidos, na construção muscular, nos tecidos do nosso corpo. Não vou me aprofundar muito em cada macronutriente, porque tem lá no Instagram. Então, corre pra lá, assiste esses vídeos que vai fazer toda a diferença pra ti. As gorduras, por exemplo, também servem como energia. Tem muitas funções ali, ômega 3 e ômega 6. São muito importantes. Quando tu não tem uma alimentação equilibrada de ambos, vai acontecer de tu sentir mais fome. Vai acontecer de daqui a pouco tu achar que tu não tá disposto. Ou seja qualquer outra carência. Ah, o meu treino não tá rendendo. Eu tô acordando muito cansado. E aí tu começa a perguntar, tá, mas e a alimentação tá como? E como é que tá isso? E como é que tá aquilo? E as pessoas começam a relatar esse ponto que eu falei pra vocês, de não estar consumindo ambos macronutrientes. Mas, mais do que isso, é muito importante, nesse processo de beliscadas, né, nesses erros cometidos que passam despercebidos, ter a seguinte noção. Eu belisco todos os dias? Ah, não, eu não belisco todos os dias. Eu belisco quando, por exemplo, eu sei que eu tenho uma prova importante da faculdade. Eu belisco, por exemplo, quando eu sei que tem reunião com o meu chefe naquela semana. Eu belisco, por exemplo, quando eu tenho uma reunião na escola do meu filho. Ou qualquer outro evento. Ou seja, a beliscada é para suprir uma ansiedade, é para suprir um sentimento. E hoje, com tudo que o mundo está vivendo, que nós estamos vivendo nessa situação da pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão mais ansiosas e as pessoas estão descontando essa ansiedade na comida. E aí, gente, é muito importante fazer essa análise. O que eu belisco? Eu realmente sinto fome? Não é fome, é vontade de comer. E ir trabalhando isso. Eu vou trazer um vídeo aqui pro canal explicando exatamente isso, sobre fome, sobre vontade de comer, como lidar com as duas. Mas eu já deixo como tarefa desse vídeo que vocês comecem a se perguntar, mas eu tô fazendo isso porque eu realmente tô com fome ou porque eu tô com vontade de comer? E vai sair um vídeo sobre isso no canal ainda essa semana, beleza? Só que o que acontece? Situações, né, atitudes que acontecem no dia a dia e às vezes a gente não percebe. As beliscadas é um exemplo, não beber a quantidade de água correta é um exemplo. Eu vou deixar na descrição do vídeo qual é o cálculo que vocês têm que fazer para saber qual a quantidade correta de água para cada um. Não estar se exercitando o suficiente. Muitas das vezes passo o dia inteiro, por exemplo, né? Eu faço faculdade e trabalho aqui na internet, criando conteúdo. Então eu passo muito tempo do meu dia sentada. Ou seja, eu não tô gastando energia, não estou gastando calorias. Eu gasto a minha caloria, eu gasto a minha energia somente no momento do treino. E aí é complicado. Então significa que eu preciso fazer 2 a 3 treinos por dia? Não, mas movimentar, levantar, ir na porta, ir pegar um sol, ir ver o cachorro, ir dar uma volta com o cachorro, movimentar o corpo para que role a circulação sanguínea. Beleza? Outra coisa, a quantidade de água é extremamente importante, tá? Por quê? Porque é através da água, beber água, né, ter uma rotina de água. O meu cachorro tá latindo aqui porque chegou alguém. Enfim, beber a quantidade de água vai auxiliar no funcionamento do intestino, vai auxiliar na diminuição de retenção de líquido, o que muitas pessoas às vezes dizem: não, mas eu não tenho resultado. Não, mas eu me sinto muito inchada. Ou parece que eu nunca emagreço. Ou parece que, eu não me sinto legal. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela relata que ela se sente inchada, que ela se sente estufada, que ela não se sente legal com certas roupas. E aí eu pergunto, mas e a água? Não, eu tomo ali 1, 2 garrafinhas por dia. A água é um exercício diário que vocês têm que fazer, tá?
Lá no meu canal do Telegram, tá rolando a semana do Momento de Cuidar de Mim. É onde eu compartilho várias dicas no canal do Telegram, tá? É uma motivação pra vocês. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Entrem lá e peguem todas as dicas. E uma das metas, uma das dicas é sobre água. Porque muitas pessoas dizem pra mim, Ju, mas eu não consigo beber a quantidade de água certa. Eu não consigo tomar água na quantidade que eu deveria. Ok, esse não é o ponto. O ponto é, o quanto de água tu consegue tomar? Ah, eu consigo tomar 500 ml. Mas se eu fizer um esforço, eu consigo tomar mais uma de 500 ml. É um processo gradativo, tá? Mas é importante a quantidade de água. Eu sei, muitas das vezes a rotina tá corrida, não tem tempo, etc, etc. Mil e uma coisas que acontecem no dia a dia. Mas é extremamente importante. E fica aqui uma dica pra vocês. Eu, geralmente, se eu não tô com caneca, eu tô com garrafa, eu tô com copo. Eu sempre tenho água no ambiente que eu tô. Então, onde eu ando em casa, tem uma garrafa d'água. E mesmo assim, às vezes eu falho. Mas visualizando a minha água, faz com que automaticamente eu ative um lembrete no meu cérebro. Opa, eu preciso beber água. Outra coisa também que é legal é baixar aplicativos que te lembrem de beber água, que tu possa colocar um lembrete. Então, tudo é muito importante. E por que eu tô falando isso? Porque geralmente é nessas atitudes inofensivas que as pessoas cometem todos os dias que elas acabam não obtendo resultado e não sabem por que elas não obtêm. Ah, mas eu só dou uma beliscadinha aqui. Ah, mas eu só deixo de beber água ali. Ah, mas eu deixo de comer X, Y e Z aqui, mas não é sempre. Ok, mas qual é a soma de tudo isso? Ter uma refeição equilibrada dentro de todos os macronutrientes, dentro de possuindo o maior número de vegetais e frutas possível, é a base para gerar uma alimentação que te dê saciedade. Quando se tem uma alimentação que te traz saciedade, evita essas beliscadas, evita sentir fome toda hora, evita diversas outras coisas. Então, se atentem a essas atitudes inofensivas que vocês podem estar tomando na vida de vocês. Não só vocês, várias pessoas. Eu, às vezes, cuido isso, porque às vezes passa despercebido, eu não tomo a minha quantidade de água do dia, e aí eu fico meio estranha do intestino ali, eu penso, opa, poderia ter bebido mais água. Mas é um processo de adaptação. Mas se atentar a essas atitudes diárias, que muitas das vezes nem se percebe, é uma das chaves para começar a alinhar as expectativas, a alinhar os objetivos e, de fato, começar a mudar os hábitos alimentares. Porque ainda que seja, eu só belisco fruta. Ok, mas tem necessidade de beliscar essa fruta? Não dá pra deixar essa fruta pra uma refeição, por exemplo, do lanche da tarde? Tem necessidade de comer 3 bananas e comer maçã e etc? Não é porque é saudável que a gente precise comer em quantidades exuberantes. Se atentem a essas pequenas atitudes, pra que vocês possam pensar, bah, mas aqui eu preciso melhorar. É um exercício. Então saiam desse vídeo e anotem. Quais atitudes eu acho que eu tô tendo no meu dia que eu considero inofensivas e talvez não sejam tão inofensivas assim? E vão anotando, vão fazendo esse exercício. Beliscou? Anota. Não bebeu a quantidade de água que tu tá acostumado a beber no dia? Anota o motivo da beliscada, anota o motivo de não ter bebido água. Hoje eu não bebi a quantidade certa de água porque a minha rotina tá muito corrida. E é isso, esse vídeo é um vídeo mais curto mesmo, porque Então, para esse vídeo é isso. Eu quero que vocês façam esse exercício, que vocês anotem as atitudes inofensivas que vocês acham que podem estar tendo e não percam o vídeo de sexta-feira, que eu vou falar exatamente sobre isso, sobre fome, sobre vontade de comer, como lidar com isso, como evitar essas beliscadas. Então não percam. Façam essa tarefa e eu espero vocês no vídeo de sexta-feira às 9 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!